Olá, querido, querida, muito bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, volto mais uma vez até você, querido, querida, para tratar do nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, amém? Estamos fazendo uma jornada pela Bíblia, dentro do Novo Testamento. A nossa intenção é chegar, se Jesus não vier antes, até a genealogia de Jesus. Estamos subindo o monte da adoração a Deus, que é a forma como cutucamos a bênção e o milagre dele que nós necessitamos. Amém? Cutucamos de que jeito, Sônia? Adoramos de que jeito? Lendo a Bíblia Sagrada, não é? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é o que Deus fala conosco, com a sua criação. Eu, pelo menos, amo ser criação de Deus e o meu desejo, eu creio que seja o desejo de todas as pessoas que estão em Cristo, é que todos queiram ser filhos de Deus, queiram ser de Jesus e queiram vivenciar, experimentar as boas novas do Evangelho, as alegrias de ser do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. E para tudo isso acontecer, nós precisamos saber o que o nosso Pai está falando e Ele fala através da Bíblia. Por isso nós estamos aqui incentivando você a ler. Amém? Cada vez que gravamos uma mensagem, nós fazemos o exercício da leitura para fixação. Então, nós lemos um capítulo inteiro e vamos meditando dentro daquilo que Deus nos traz. E essa porção que Ele nos traz é aquela que fixamos em uma mensagem e depois na outra mensagem tratamos de novo daquele mesmo capítulo que vamos ler mais uma vez e assim vamos fixando o que Deus está falando. Até interessante dizer assim, não é? Porque no meu caso, por exemplo, em 2005 eu sofri um AVC, onde eu perdi a minha memória. E é interessante porque eu perdi os dados, os mais básicos, não é? Mas eu não perdi aquilo que eu tinha dentro da minha cabeça, não é? Pelas leituras que eu havia feito da Palavra de Deus. Então, assim, hoje eu posso até ter alguma dificuldade para informar o CEP do versículo, né? O versículo que está no livro X, capítulo tal, não é? O versículo número tal. Mas ainda assim eu considero que foi um achado eu ter passado pela experiência que eu passei, de ter que reaprender coisas, né? Coisas básicas como cores, por exemplo, né? E eu não ter perdido as leituras que eu havia feito, por isso eu gosto dessa fixação, né? E lemos de trás para frente porque efetivamente estamos subindo um monte da adoração, né? Começamos a fazer a leitura a partir das cartas do apóstolo João, né? Antes do Apocalipse, e estamos subindo até chegarmos à genealogia de Cristo, que é a primeira parte do Novo Testamento. Amém? Hoje, então, voltamos a Filipenses, capítulo 1, aonde o nosso querido apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor
Aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer forma, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de tratar com você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que ama Cristo, que pode neste momento ainda não estar na presença do Senhor como servo, né? Eu costumo falar isso. Nós podemos, conforme foi o caso do Nicodemos, que nós já tratamos aqui, aliás, não, porque a gravação do Nicodemos, infelizmente, eu perdi. Eu até fiquei um certo tempo sem gravar, né? Sem colocar a mensagem aqui no YouTube, no Facebook e WhatsApp, porque eu, infelizmente, não reparei, eu cliquei no OK para excluir, achando que era uma outra coisa, e quando eu vi era a mensagem que eu havia gravado, e aí foi um chororô, né? Eu levei um tempo muito grande para aceitar que eu havia feito aquilo. Mas, enfim, depois foi, então, mas de qualquer modo, né? O Nicodemos era um mestre da religião judaica, de uma das religiões judaicas, e ele via e ouvia a respeito de Jesus, e então se sentiu atraído por Cristo, né? E foi num horário que ninguém o veria saindo em direção à casa de Jesus, e procurou Jesus na sua residência, e ali ele chegou dizendo ao Senhor Jesus que certamente Jesus havia vindo da parte de Deus por conta daquilo que ele fazia e que ninguém fazia se não estivesse sendo guiado por Deus, né?
E o Senhor Jesus chegou ao ponto, na conversa com ele, né, de dizer que era necessário que ele nascesse de novo. Aquilo que o Nicodemos não conseguia compreender ou compreendia dentro da sua razão, precisava que houvesse um novo nascimento para que ele compreendesse e, enfim, ele vivesse. Eu também tenho, na minha experiência de conversão, né? Eu me recordo, eu na qualidade de católica, adolescente, eu recebi um exemplar do Novo Testamento e eu tentava ler, né? E não conseguia. Então eu desistia da leitura, fechava e finalmente um dia eu desisti até mesmo de continuar caminhando, né, na igreja. E aí eu me desviei mesmo. Passei longos anos longe de qualquer perspectiva de aproximação de Deus. Mas eu não entendia, né? Eu abri, não entendia. Conforme eu falo bastante, eu ficava totalmente arredia e contrária a uma palavra que o Senhor Jesus diz quando ele fala, né, sobre a questão da humildade, né, a mansidão. Ele fala em Mateus 11, né, versículo 28, não é? Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Na verdade, é o capítulo 20. Deixa eu só confirmar que eu fui falar sem ter me programado, e me gerou uma confusão, não é? O Senhor Jesus Cristo falando, verdade, capítulo 11, versículos a partir do 28, não é? Então ele diz: vinde a mim, não é? Aprendei de mim. E aí ele diz: por que aprender dele? É porque ele é manso e humilde de coração. Então, o Nicodemos precisava ir até Jesus e aprender de Jesus. Mas ele também precisava nascer de novo, porque ele estava ali na casa do Senhor Jesus Cristo de noite, não é? Ele não assumindo nada com respeito a Jesus. Então, Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. Quando você nascer de novo, você não vai sentir vergonha de mim. Você não vai sentir preocupação com o que as pessoas venham a pensar se você estiver junto a mim e fazendo um novo caminho, né? Caminhando um novo caminho. Então, eu gosto muito, por exemplo, de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo falando com o Filipe, que era um dos discípulos, e o Filipe fala uma palavra interessante quando ele diz assim, também vou ler, que é bom que a gente leia, principalmente considerando que é um projeto de estímulo à leitura, né? Capítulo 14 do Evangelho segundo João, diz assim: não se turbe o vosso coração. Jesus falando para os discípulos: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. Aqui é o arrebatamento, né? E vos receberei para mim. Aquilo que eu tenho falado quanto ao arrebatamento, né? E essa vinda do Senhor Jesus, que será a segunda, em que ele não vai pisar com seus pés aqui na terra. Ele vai ficar nos ares e nós é que vamos ao encontro dele, né? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, eu falei o outro discípulo, mas não, mas é o Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí, aqui Jesus está dizendo: eu sou Deus, né? Se vocês me olharem, vocês vão ver a Deus.
Por isso ele diz que a religião, né, que não tem Jesus, não tem o Pai. Isso é muito importante na hora em que nós vamos identificar aquilo que procede de Deus, aquilo que tem o selo de Deus ou não. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Não é? Olha, tanto tempo, o meu ministério com 3 anos e meio de duração, onde eu estou ensinando vocês, onde vocês estão vendo tantas coisas acontecerem, vocês não me tens conhecido? Vós não me tendes conhecido? Né? Ele está perguntando a Filipe, como é que você pode dizer isso, né? Mostra-nos o Pai, e isso vai nos bastar. Como assim mostra-nos o Pai? Olha para mim, né? Olha para mim. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tremendo, né? Então, o Senhor Jesus falava aqui com essas pessoas sobre ele ser o caminho e sobre ele ser o Pai. Ele falava que ele voltaria, né? Ou seja, é o arrebatamento, não há dúvida alguma quanto ao arrebatamento. Por isso nós estimulamos as pessoas que pensem no assunto. Quem não está tratando, quem tenha esquecido que isso deve ser tratado, passe a tratar de novo, se nunca tratou. Quem nunca ouviu a respeito, comece a se interessar, a ler mais, estudar mais a Bíblia, porque é um fato que vai acontecer, que vai ocorrer. Eu tenho falado, e dia desses eu falei com uma pessoa, né? Ela não aceitou muito, mas eu falei sobre a minha visão do que é o arrebatamento, né? Na minha visão, o arrebatamento é o que nós chamamos de salvação, né? Se alguém nos pergunta, salvação de quê? É salvação do anticristo, da grande tribulação, das coisas terríveis que vão acontecer nesta terra depois que a igreja for retirada da terra. O arrebatamento é a retirada brusca da igreja aqui na face da terra. E por que que isso vai ser necessário? Isso vai ser necessário porque coisas terríveis estarão acontecendo e, óbvio, o Senhor cuida daqueles que são dele, né? Eu gosto muito quando o próprio Senhor Jesus, ele chora sobre Jerusalém e ele diz, né, das vezes, e ali ele está fazendo menção a uma profecia do Antigo Testamento, e ele fala de quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha, ela reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, né? Quando nós lemos o Salmo 91, nós falamos isso, né? O que habita debaixo das asas do Altíssimo. Então, o Senhor Jesus está falando ali de algo que é lindo e que é algo que Deus anseia, nos proteger e nos guardar. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, estamos nos aproximando de Deus, que quer nos proteger. E, obviamente, que Deus tem o controle de todas as coisas e coisas acontecerão na terra, e como a Bíblia diz, né, no livro do Apocalipse, o nosso querido apóstolo João ele viu uma nova terra, né, um novo céu vindo da parte de Deus. Então, nós não teremos mais esta terra que nós vemos hoje, que foi depreciada pelo maligno, né? O maligno induziu o ser humano, por conta da sua ambição, por conta da rebeldia, da desobediência, a depreciar tudo quanto Deus fez,
o próprio apóstolo Paulo fala, não é, que toda a criação geme na expectação da vinda do Filho de Deus, não é? Então, o arrebatamento é muito esperado. É muito esperado. Esse capítulo 1, por exemplo, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu o vejo assim como que impregnado desta mensagem, né, do arrebatamento. Né? Ele está ali, está preso, ele poderia estar preso e nem aí para o Evangelho, né? Mas ele não parava de pensar no Evangelho, de pensar nas pessoas que haviam se convertido a Jesus e de pensar nas pessoas que ainda não haviam se convertido a Jesus. Né? Então, mesmo dentro de uma prisão, que não era qualquer coisa, obviamente que de hoje em dia as nossas, pelo menos, não são grandes coisas em matéria de humanidade, né? Aqui ele estava também não era, mas ainda assim, ele nas suas cadeias, nas suas feridas, nas dores que obviamente o seu corpo sentia, né? Ele pensava, apesar disso tudo, ele pensava nas pessoas que precisavam conhecer ao Senhor. Por isso eu gosto, e já tratamos aqui em uma das mensagens, quando ele fala sobre os irmãos que, né, como ele diz aqui no versículo 14, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, ou seja, gente que está dentro da obra, gente que está no contexto bíblico, gente que ama Cristo, que serve a Jesus, que não está vivendo segundo o curso do presente século, desse mundo, né, que é guiado por Satanás, que foi jogado aqui, ele amaldiçoou a terra quando caiu aqui, né? E com ele arrastou uma terça parte dos anjos que adoravam a Deus e foram transformados em demônios, né? E estão amando dele aqui, maltratando as pessoas, levando as pessoas a se insubordinarem contra Deus. A obra de Cristo visa acabar com isso, nos tirar das mãos de Satanás, que nos leva a ficar contra Deus, como ele levou Eva e levou o Adão, né? E com isso trouxe consequências para a humanidade inteira. E então Jesus intervém nisso e com a sua vinda à Terra, a sua ida à cruz do Calvário, ele nos adquire para ele nos toma de volta das mãos de Satanás e nos faz voltar para Deus, né? O religar a Cristo. Ele é o caminho de volta para casa, essa casa que ele fala em João 14, né? Aonde Deus está, onde há muitas moradas, onde ele está preparando morada para os que ele vai arrebatar, né? A coisa se completa no arrebatamento, por isso que é a salvação de sermos eternamente considerados inimigos de Deus, né? Inimigos de Deus. Então, a gente ensina a palavra, busca ensinar, né? Óbvio que não somos em uma sumidade, há milhares de pessoas com conhecimento vasto, biblicamente falando, a gente está aqui pela misericórdia de Deus, mas o pouquinho que a gente quer transmitir que tem um caminho que a gente precisa percorrer, que é o caminho de volta para Deus. E esse caminho se percorre através de uma linha de transmissão que é Jesus. Não é? E o estímulo que temos buscado dar com a leitura da Bíblia Sagrada, das cartas do apóstolo João até a genealogia de Jesus no Evangelho segundo escreveu Mateus, é para que vejamos ao Senhor aqui nessa terra, desejemos o Senhor aqui nessa terra, desejemos ser resgatados, ser arrebatados e parar com a inimizade com Deus, sermos então achados naquele grande dia que é o dia do arrebatamento, em paz com o Senhor. Amém? Essa é a mensagem mais básica. Precisamos estar em paz com o Senhor e só estaremos em paz com o Senhor quando estivermos em paz com o seu Filho Jesus Cristo. Não é? Por isso a religião que não tem o Filho não tem o Pai. E nós precisamos observar isso. Né? Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, né? Nesse primeiro capítulo. Ele fala, por exemplo, no versículo 5, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é arrebatamento. Aí ele segue caminhando, e aí ele segue falando. No versículo 10 ele diz:
o versos 9 e 10, né? No 9 ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes inculpáveis e sinceros para o dia de Cristo. De novo, arrebatamento, quando nós precisaremos ser encontrados inculpáveis e sinceros, conforme ele fala aqui, né? Uma oração que ele faz. E aí ele segue falando, ele segue alertando com respeito a esse grande dia, esse dia que nós vamos nos regozijar diante de Deus por termos sido salvos. Salvos de quê? Salvos das mãos de Satanás. Salvos de estarmos na condição daqueles anjos que hoje são identificados como anjos caídos e como demônios, que foram arrastados do céu pela insubordinação de Satanás, que não quis dar louvor, que não achou que fosse certo dar louvor, adoração a Deus, que não achou certo conduzir louvores e adoração ao Deus eterno, ao Criador dos céus e da terra. Amém, querida? O nosso papel é adorar, é seguir e é servir a Deus com as nossas vidas. Sermos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, em paz com o Pai. A palavra de Deus diz assim: beijai o Filho, para que o Pai não se irrite. Então, o tempo todo a Bíblia aponta para Jesus. Por isso nós falamos sobre Jesus, o apóstolo Paulo fala sobre Jesus, todos os escritores da Bíblia falam sobre Jesus. Amém? A palavra de Deus hoje é essa, que você não pare de pensar em Jesus, porque pensando em Jesus, você certamente mergulhará nas águas do Espírito e você fatalmente vai chegar-se aos braços do Pai, aonde você precisará chegar em paz. Amém? O Senhor Jesus é o príncipe da paz. É a Ele que nós devemos orar, adorar, louvar e buscar. É a Ele, unicamente a Ele. Não existe outro a quem nós devamos nos dirigir. Não há uma oração que devamos fazer que não seja a oração no nome dEle. Tanto, que conforme Ele falou aqui em João 14, no versículo 3, Ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então a mensagem de hoje é essa: pense em Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Abandone-se nos braços do Senhor Jesus. Entregue-se a Ele. Faça a vontade dEle. Guarde os mandamentos dEle, como Ele diz em João 15, Ele fala sobre a videira, Ele é a videira verdadeira. O Pai dele, que é Deus, é o agricultor. Nós somos os ramos, Nós não devemos querer ser os agricultores ou a videira. Amém? Nós não somos maiores do que o Mestre, não. Temos que ser discípulos de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para você nesta data. E eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro e intercedo pela vida desta pessoa que está aqui diante desta mensagem, aonde falamos, Senhor, a respeito do entregar a sua vida a Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é a via de transmissão para o Senhor, é o caminho que conduz até o Senhor, e que conduz até o Senhor porque se está em paz com o Senhor, porque não estando em paz com o Senhor, ninguém será conduzido ao Senhor. Mesmo que se diga que todos os caminhos levam a Deus, nós sabemos porque fomos ensinados que o único caminho que leva a Deus é Jesus, o teu Filho bendito. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa no entendimento desta palavra. Leve-a, Senhor, meu Deus, as águas do Espírito. Faça que ela entenda, Senhor,
que sem Jesus não há salvação. A salvação vem dele, a partir dele, por causa dele. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, querido, querida? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que sobre você, o nosso Deus, o querido Pai, Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, que eu desejo que seja a sua habitação, Ele faça você vencer nesta vida. Ele tenha compaixão de você nas suas fraquezas, nas suas lutas, nas suas limitações. Ele te dê a paz, em nome de Jesus. E levante o rosto dele sobre você, para que ao olhar para você, o inimigo bata em retirada, porque viu o seu protetor, e que o seu protetor seja Jesus. Tchau, tchau.